Equipe 1, e hoje eu vou falar um pouco sobre Paulo Lins. Paulo César de Souza Lins, mais conhecido como Paulo Lins, foi um escritor brasileiro que fez a obra Cidade de Deus. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1958. Desde muito jovem, ele já demonstrava um grande interesse por literatura, por poesias, pela música e principalmente pelo samba. Quando ele começou o curso de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele começou a escrever seus primeiros poemas e suas primeiras poesias, principalmente poesias. Durante a graduação dele, ele estava trabalhando como um estagiário, né, como um assistente, na verdade, de uma antropóloga chamada Alba Zualar, uma coisa assim. E o doutorado dela, a tese dela, trabalhava justamente a criminalidade na Cidade de Deus. E mais para frente, junto com a pesquisadora, Paulo Lins ele começou a fazer um estudo bem aprofundado, um estudo documental da Cidade de Deus, o que levou ele a escrever o seu romance, né, Cidade de Deus. Depois foi readaptada para um filme que em 2004, se eu não me engano, concorreu a 4 Oscars. Mais pra frente, um colega meu vai falar mais algumas informações sobre a biografia dele. Mas então é isso, gente. Em 1997, Paulo Lins publicou o livro Cidade de Deus, onde retrata o cotidiano de sua comunidade e o crescimento desordenado em meio à luta pelo poder envolvendo a violência e o tráfico de drogas. Em 2002, o livro foi levado para o cinema pelo diretor Fernando Meirelles e Katia Lund, com o roteiro de Braulio Montovani. O filme, elogiado pela crítica, foi sucesso de público, recebeu diversos prêmios e teve grande repercussão no exterior, sendo destaque do Festival de Cinema de Londres. Recebeu 4 indicações para o Oscar em 2004. Seu livro foi um sucesso tanto nacional quanto internacional. Depois do lançamento de Cidade de Deus, Paulo Lins escreveu diversos roteiros para o cinema e a televisão, quando atuou também como diretor. Fez o roteiro para alguns episódios da série Cidade dos Homens, da Rede Globo, de televisão. Também fez o roteiro do filme Quase Dois Irmãos, que saiu em 2004, de Lúcia Morato, que recebeu o prêmio de melhor roteiro da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2005. Em 2012, Paulo Lins lançou seu segundo romance, Desde que Samba é Samba. O autor, que começou corrigindo letras de samba enredo para os sambistas, acabou fazendo os próprios sambas e procurou resgatar momentos de formação cultural brasileira através do samba e da umbanda. O cenário do romance é o bairro Estácio de Sá, o local do nascimento do samba carnavalesco. O mais recente livro de Paulo Lins é Era Uma Vez Eu, que saiu em 2014. Trabalho feito em colaboração com o ilustrador Maurício Carneiro, da atriz circense e cantora Bel da Silva e o designer gráfico Eduardo Lima. Reúne poesia e ilustração em uma trama dramática, que convida o leitor a refletir um pouco sobre a analogia entre o lixo que produzimos e aquele que acumulamos no nosso íntimo. Oi, eu sou o João Arthur da Equipe 1 e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o estilo de produção do Paulo Lins. Então, nas suas obras, o Lins traz bastante observação da problemática social, sempre prezando por um grupo étnico, os negros, os quais, tanto nos livros quanto nas entrevistas e nas adaptações cinematográficas, ele nunca deixa de defender. Paulo também traz um toque de política nas suas obras, e é importante ressaltar que ele realmente fala de política e não de politicagem. E apesar de ele ter feito a vida dele como escritor, né, crescido na vida como escritor, ele nunca se esquece que ele veio da periferia, e por isso ele escreve sobre ela. Ele sabe das dificuldades e do preconceito que o povo que mora nas favelas sofre, né, o povo marginalizado, e com as suas obras ele tenta retratar a realidade e, quem sabe, até tentar amenizar isso. O autor gosta muito de samba, tanto que escreve muito sobre a história afro-brasileira, e até mesmo a brasileira em geral, e a ligação que tem com o samba. Dizem em entrevistas que na hora de escrever ele escuta muita música e isso inspira ele. Paulo Lins virou referência quando se trata de debate sobre questões raciais. Em suas palavras, abre aspas, isso é uma coisa muito séria, muito forte. Até hoje o negro sofre para manter sua cultura, sua religião. Nessa semana mesmo, recebi notícias de centros de Umbanda que foram destruídos. As pessoas botam fogo, quebram tudo. O negro é considerado um cidadão de segunda classe no Brasil, entendeu? Isso tudo é notório. Todo mundo sabe disso. Não tô falando nenhuma novidade. Isso ele falou numa entrevista. Inclusive, as entrevistas dele costumam ser bastante polêmicas.
Puxando mais para as características de produção mesmo, ele escreve romances em prosa, mas nunca se esqueceu do primeiro amor dele, a poesia. E mesmo com a agitada vida de roteirista de cinema, ele costuma escrever poesia e sempre anda a trabalhar em seus livros. Então, aqui eu quis dar um pouco além das características da obra dele, das obras no caso, um pouco das características dele, né? O que ele pensa, o que ele defende, que querendo ou não, isso é levado para as obras dele, de uma maneira ou de outra. E como se eu falar só as características das obras iria ficar muito curtinho, eu resolvi falar tudo isso. Bom, a minha equipe vai continuar explicando o resto. Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou integrante da equipe 1. Eu vou apresentar as características do autor Paulo Lins. Então, a escrita dele era mais voltada a temas do cotidiano. E como ele viveu em meio à violência, ao tráfico e os intensos conflitos sociais na periferia, ele gostava de apresentar em seus poemas e mais à frente em seus livros seus sentimentos sobre aquele ambiente complicado. Ele escreve também as suas obras de forma bem objetiva e séria, como por exemplo na obra dele, no romance que ele fez, Cidade de Deus, que ele mostra bem a realidade e as transformações sociais que a comunidade passou. Ele traz também, em algumas de suas obras, bem a parte cultural da sociedade. Bom, eu sou a Letícia da equipe 1 e eu vou falar alguns trechos de Paulo Lins. Com o romance de Cidade de Deus de 1997, expõe o processo de transformação da favela carioca em neofavela. Bom, na maioria dos trechos mostra o drama da sociedade e como é marcada pela violência e bastante também pelo preconceito. E também onde os jovens passam pelas pequenas malandragens ao crime organizado. Tá, eu vou falar 3 pequenos trechos aqui. O primeiro é Assassino, Assassino. A repetição desse nome era um facado em seus ouvidos, fora uma bala perdida do revólver do policial logo no início da perseguição. Algumas pessoas voltaram à rua em vez de vaiarem, optaram pelo silêncio. Todo silêncio é uma sentença a ser cumprida, uma escuridão a atravessar. Esse trecho diz sobre a dor e também o medo, e que às vezes o silêncio é a melhor solução, a melhor opção, é a melhor forma, enfim, e é a melhor forma de respeito e enfim, respeito do que está acontecendo, enfim. O segundo é Poesia Minha Tia, ilumine as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. Bom, a poesia Minha Tia, a poesia é para iluminar a certeza do homem e a clareza de suas palavras. Então, para iluminar o homem, pelo que ele está fazendo e pelas suas palavras, pelo que ele vai fazer, pelas coisas. O terceiro é matar, matar, matar. Verbo transitivo exigindo objeto direto ensanguentado. Esse trecho ele já diz muito. Bom, continuando o tema sobre o Paulo Lins ainda, vamos falar sobre algumas curiosidades. Desde muito cedo ele falava que ele nunca foi muito de esportes. Então ele morava na favela, mas ele nunca foi de jogar bola, pinar pipa, brincar com peão, essas coisas. Ele foi sempre mais da escrita, de escutar histórias, porque ele fala que é um momento muito importante da vida dele. Foi o pessoal se reunir na janela, na porta da casa dele, e escutar as histórias. Ele também fala que isso também incentivou a leitura, né? Porque ele sempre gostou muito de ler. Então ele sempre curtia mais os poemas, poesias, escrita, história e a música. Ele nunca foi muito do esporte. Ele também já revelou que ele foi parado pela polícia várias vezes. Já revelou também que ele já correu da polícia muitas vezes. E daí um pouco sobre a carreira dele mais tarde, ele já deu aula de português para o ensino fundamental no Rio de Janeiro e deu aulas de literatura em São Paulo. E sobre o livro dele, em 2004, acho que eu já falei isso antes, mas em 2004 o filme já concorreu a 4 Oscars. E o livro ele já foi traduzido no alemão, já foi traduzido no espanhol, já foi traduzido no inglês, ele foi vendido na Estônia, é vendido na Grécia. Então, claro que o cinema também ajudou, né? O filme ajudou muito a deixar o autor, né? E a obra mais famosa, mas o livro também ele é muito vendido, o filme também.
E tem outras curiosidades do autor, mas isso eu vou deixar para vocês pesquisarem em casa, para vocês verem, porque é um grande escritor. Oi, aqui é o João Arthur de novo e eu vou falar agora um pouco sobre as adaptações das obras do Paulo Lins. Então, a obra-prima do Paulo Lins, Cidade de Deus, ganhou algumas adaptações ao longo de tantos anos. Para o cinema, que fez grande sucesso, né? Todo mundo já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar do filme Cidade de Deus. E para os quadrinhos, essas são as duas principais. O filme Cidade de Deus foi roteirizado pelo próprio Paulo Lins e foi com esse filme que ele iniciou a carreira dele como roteirista, né? Ele meio que fez uma migração ali de escritor para roteirista. Hoje em dia ele é mais escritor do que roteirista, mas mesmo assim ele continua escrevendo ainda. Pode ter ficado meio confuso, mas deu para entender. Por mais engraçado que isso pareça, até mesmo algumas entrevistas do autor foram transcritas em quadrinhos, o que eu julgo muito interessante. As outras duas obras literárias principais, assim, de Paulo Lins, mesmo sendo as outras duas principais, como eu acabei de falar, não atingiram a mesma notoriedade de Cidade de Deus. Logo, não foram muito aclamadas a ponto de receberem adaptações, mas nada impede que o escritor transforme essas obras em roteiros para possíveis futuros filmes, né? Porque ele também agora é roteirista, muito renomado, inclusive no âmbito do cinema brasileiro. Então é basicamente isso.